Então, agora vamos passar para o momento angular orbital total. Esse momento angular orbital total é bem importante da gente entender, porque a gente vai precisar entender o que são os termos de Russell-Saunders, que eles são representados justamente por essa configuração aqui, esse Lzão e esse 2S mais 1, mas a gente vai ver exatamente o que eles significam agora. Vou dividir. Esse Lzão, ele vai ser o momento angular orbital total, que é diferente também do Lzinho. O Lzinho é o momento angular orbital. Aqui é o momento angular orbital total. Que vai ser referente a um somatório de todos os Lzinhos que a gente tem, de todos os valores de L pequeno, né, do número quântico orbital, e a gente vai reduzindo esse valor em uma unidade em cada vez que vai passando. Então, a gente vai ter mais de um valor de L grandão, e esses valores vão reduzindo de um em um. Então, já a gente vai ver um exemplo, vai ficar mais claro, e até um valor que no máximo vai ser, ou que no mínimo vai ser zero, mas pode também resultar no mínimo um valor maior do que zero, também que a gente vai ver já por que pode ser maior que zero. E esses valores vão ser referentes também a um símbolo termo. Então, quando a gente for representar o termo de Russell-Saunders, a gente, ao invés de colocar que não vai ser esse L, a gente vai estar representando por um termo desse. E esse termo vai corresponder a um valor. Como é que a gente calcula o valor, né? Sim, além disso, nesses termos, eles podem continuar, e aqui eles continuam em ordem alfabética. Então, para um termo para um termo 0 é S, para um termo 1 é P, é parecido com os orbitais. Né? Para um termo 2 é D, só que aqui ao invés de minúsculo é maiúsculo. Então, o Lzinho minúsculo igual a 0, nós temos orbitais S. Então, o Lzão maiúsculo igual a... Sem um apontador. O Lzão maiúsculo igual a 0, a gente vai ter o símbolo S também, só que um S maiúsculo. Então, o Lzão maiúsculo, o Lzinho minúsculo igual a 1, a gente tem os orbitais P. O Lzão maiúsculo, a gente vai ter o símbolo termo P maiúsculo. Igual a 1, né? O Lzão minúsculo igual a 1. E daqui do D em diante, a gente segue em ordem alfabética e pula o valor de J, porque J é um outro valor, que eu não vou me aprofundar tanto aqui. E aqui vamos a um exemplo, né, para a gente entender melhor como é isso. A configuração do L no estado citado vai ser igual a 2P1, 3D1. E dessa forma, L1, que vamos ter um L1 igual a 1 e um L2 igual a 2, que seria o orbital P e o orbital D. Assim, no caso para 2 elétrons, a gente vai ter, substituindo nessa... Eu não sei como é que chama isso matematicamente, né, mas nessa sequência, nós vamos ter esses valores. Então, L1 mais L2, 1 mais 2 igual a 3. L1 mais L2 menos 1. 1 mais 2 menos 1 é 3 menos 1 igual a 2. E segue até L1 menos L2. Por que segue até L1 menos L2 e não vai seguindo até 0, né? Já que a gente está reduzindo. Primeiro é menos 1, depois menos 2, depois seria menos 3, menos 4 adiante, a depender do exemplo. Porque esses valores eles se apresentam justamente, eles são como vetores. Então, se o vetor, eles são vetores, né, também. Se o vetor L1 e o vetor L2 podem estar apontados na mesma direção, ou eles podem estar em direções opostas. Se eles estiverem apontados na mesma direção, é quando a gente tem um maior vetor resultante, porque é um vetorzinho pequenininho somado a outro. Deixa eu ver se eu escrevendo aqui, talvez fique mais fácil. A gente tem um L1zinho aqui, vou botar ele pequenininho. Um L1 aqui, igual a 1, apontado nessa direção, vamos dizer assim. E a gente vai ter um L2 também, só que esse L2 também é um vetor apontado nessa direção, mas esse L1 é igual a 1 e esse L2 é igual a 2. Significa que esse vetor é um vetor maior do que esse 1, então ele é um vetor que teria assim, o dobro do tamanho desse 1. Quando a gente somar esses dois vetores, a gente vai ter um Lzão, que seria o vetor resultante, justamente com a soma deles dois. Então, a gente tem esse pequenininho com esse grandão aqui, então a gente somaria, né, um valor aqui que seria mais ou menos desse L1 pequeno, mais um valor que seria do vetor grande, estou passando por cima da letra, desculpem, e a gente colocaria. Então, a gente aqui teria um valor de L que representa a soma desses dois vetores. Ou a gente pode ter, então, o menor valor
vai ser justamente a diferença entre esses dois vetores. Se a gente está falando de um nível de um orbital P para um orbital D, para um orbital com um valor de número quântico orbital maior, a gente vai ter um menor L, um menor valor de L grande maior do que zero. Se a gente está soltando para um outro subnível P, como era um exemplo que a gente tinha até anterior, né, o boro do estado citado vai ser de configuração 2p2, o menor valor de L grande ainda vai ser uma resultante de dois vetores, da subtração de dois vetores iguais, que aí vai ser igual a zero. Então, é mais ou menos isso que esse valor de Lzão representa, justamente a soma dos vetores L, as possibilidades de soma dos vetores L. Então, aqui para o Hélio, a gente tem os valores de L igual a 3, 2 e 1. E já a gente vai ver. E nisso a gente poderia representar, né? O L grandão igual a 3 teria o símbolo termo F. O L grandão igual a 2, o símbolo termo D. E o L grandão igual a 1, o símbolo termo igual a P. Passando para o próximo exemplo. A gente tem que, para cada valor de L, a gente também vai ter os valores de ML, que a gente viu anteriormente. Aquele ML grandão, né, momento orbital resultante. Porque um é momento angular orbital, um momento angular orbital total e um momento orbital resultante. São nomes muito parecidos, então eu prefiro às vezes até me referir. A gente tem um outro vetor também, um outro termo que considera tanto esse momento angular orbital total L, quanto o momento angular orbital de spin, e a gente representa esse vetor com o termo com a letra J. Então, a gente evita usar o J por isso. A gente também vai ver porque a gente não usa aqui ABC, a gente começa do D também, porque são termos que são usados para outros propósitos. Então, para não haver confusão, essas letras não são usadas aqui no símbolo termo. E sim, como eu estava falando, para cada valor de L, a gente vai ter o valor de ML grandão de 2L mais 1. Bem parecido com o que eles são com a letrinha minúscula, né? É engraçado, né? Como a gente sai de uma coisa que é microscópica, assim, né? Vamos dizer, um exemplo que é referente a um elétron e o resultante, né? Com vários elétrons, considerando a repulsão, é algo bem parecido também. Mas lembrando que isso aqui, quando a gente tem letras minúsculas, Lzinho, MLzinho, a gente está se referindo a um elétron, e quando a gente tem o Lzão e o MLzão, a gente já está fazendo uma resultante referente a uma configuração eletrônica, a um microestado. Vamos agora para o momento angular de spin total, que também é similar como a gente calcula o Lzão, né, o momento angular orbital total, que é com o somatório dos spins, seguindo com o somatório menos 1, somatório menos 2, até um valor maior ou igual a zero. E aqui vamos de novo no exemplo, né, da configuração do hélio, no estado citado é 2p1, 3d1, e o único valor de S permitido para esse estado é mais meio. Dessa forma, a gente tem o S. Esse, no caso, lembrando, né, esse aqui é o S, que é o valor do spin, não o momento angular de spin. O momento angular de spin vai poder ter valor mais meio ou menos meio, enquanto que o valor de S vai ser sempre mais meio. Então, se a gente tem dois elétrons, né, mesmo que eles estejam em orbitais diferentes, os dois elétrons vão ter o spin igual a mais meio. Os valores de S vão de mais meio, seguindo para mais meio, menos 1, e mais meio, menos 2 já não é permitido. Já é um valor, na verdade, que é igual a zero. A gente poderia, ao invés de fazer mais meio, menos 2, isso aqui, na verdade, seria menos meio, ou mais meio, menos meio, porque é justamente... Não, na verdade, é o contrário. Esse aqui, ao invés de fazer mais meio, menos 1, a gente poderia fazer mais meio, menos mais meio, porque seria justamente esse cancelamento de vetores que resultaria num spin igual a zero. E aqui a gente tem um valor de S igual a 1 e 0, perdão. E aqui nessa tabela a gente pode ver que, na verdade, e também no termo de Russell-Saunders, que está aqui em cima, no título,
a gente consegue ver que o que a gente vai usar não é o S, é esse valor de multiplicidade, né, que a gente chama, multiplicidade do spin de 2S mais 1. Porque esse valor dá um valor inteiro e é mais fácil de trazer essa notação, né, como a gente usa. Então, os espectroscopistas costumam também usar esse 2S mais 1. Então, para um valor de spin igual a zero, a gente vai ter 2S mais 1 igual a 1. A gente vai ter a multiplicidade igual a 1. É o que a gente chama de singleto. Né? Quando a gente tem um S igual a meio, a gente tem um valor de multiplicidade igual a 2. Quando a gente tem um S igual a 1, a gente tem um S igual a 3, né? Que é o que a gente chama de tripleto. Aqui, dubleto, e assim por diante. Aqui também, essa tabela pode continuar, né, a depender, não sei não sei se existem exemplos, mas pode ser que resulte em um valor de spin maior, e a multiplicidade vai seguir sendo calculada da mesma forma. Então, para os valores de S que a gente calculou aqui, de 1 e 0, a gente vai ter o valor de 2S mais 1 de 3 em 1. Dessa forma, né, para esse exemplo da configuração do hélio, a gente vai ter os valores dos termos de Russell-Saunders da seguinte forma. Temos o L igual a 3, 2 em 1 e o S igual a 1 e 0. E isso pode gerar diferentes combinações nesse estado. Então, os termos originados para esse estado 2P1, 3D1 do hélio no estado excitado são o 3F, que representam o L igual a 3, com o spin, com o tripleto F, na verdade, que a gente chama, né? O L igual a 3, com o spin igual a 1, não é o spin igual a 3, a multiplicidade é igual a 3. Né? O F, o singleto F, que é com o L igual a 3 também, porém com esse spin resultante igual a 0, e assim por diante, né? Com o D representando o L igual a 2 e o P representando o L igual a 1. E o singleto, eles seguem como tripletos e singletos também, como foi no caso com o F. As letras são os valores de elisão. Aqui, o símbolo termo, a gente chama de símbolo termo. Então, quando a gente tem uma elisão igual a 0, símbolo termo S igual a 1, símbolo termo P, 2 ECD e vai seguir em ordem alfabética, pulando o J. Conforme vai aumentando o valor de L, né? É só lembrar dos orbitais, né? Lembrar que o Lzinho pequeno igual a 1 é o orbital S, então a gente sabe que o Lzão grande também vai ser igual a S. E aí, por diante. Então, é bem parecido, na verdade, as notações. E aí, no caso de compostos de coordenação, a gente tem que considerar alguns eventos espectrais, alguns termos, né, espectrais, que são impossíveis de existir justamente porque eles violam o princípio da exclusão de Pauli. Eles acabam tendo todos os números quânticos, eles podem ter pelo menos 2 dos números quânticos iguais, ou todos, né, na verdade. Então, isso não é permitido. Vamos agora dar uma olhada para um complexo de configuração D2. Aqui a gente tem o L igual a 2, então o maior valor de Lzão que a gente vai ter vai ser mais 4. O segundo, aí seguindo para 3, que é 2 mais 2 menos 1, 2 mais 2 menos 2, que é igual a 1, e 2 menos 2, que é igual a 0. Nesse caso, como eu já tinha falado, né, os dois elétrons estão no mesmo orbital, né, com o mesmo número quântico orbital, então o menor valor de L consegue chegar a 0, porque esses vetores conseguem se cancelar totalmente. E os valores de ML, né, ML grandão, vão variar de menos 4 a mais 4. Como a gente tem o maior valor de L igual a 4, nós temos um total de 2 vezes L mais 1 valores de ML. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, são 9 valores de ML e eles variam conforme o maior valor de L. Né? Então, o maior valor de ML vai ser também igual ao maior valor de L, então mais 4, e o menor vai ser o oposto, o negativo.
Então, vai de menos 4 a mais 4, passando pelo zero e por esses números também, tanto positivos quanto negativos, né? 3, 2, 1 e 0. E o valor de S vai ser meio para os dois elétrons novamente, então, da mesma forma que a gente calculou anteriormente, os valores de S grandão vão ser de 1 e 0, e o MS ele vai de menos 1 a 1, porque justamente eles podem estar com os sinais opostos, com os dois elétrons menos meio, os dois menos meio a gente tem um MS restante de menos 1, e a gente pode ter os dois elétrons com o mesmo valor de spin, então a gente vai ter um MS resultante de mais 1, e eles podem estar opostos também, podendo ter o valor de MS igual a 0 também. E com isso a gente consegue construir a seguinte tabela, que representam esses microestados. Percebam que essa tabela tem lacunas faltando, que é justamente onde a gente não poderia ter microestados possíveis devido ao princípio de exclusão de Pauli. Aqui a coisa fica mais complicada justamente por isso. Existe essa exceção. Como a gente determina quais são os termos de Russell-Saunders para esses estados ML? Já que aqui no exemplo anterior, vou voltar novamente, a gente pode fazer a combinação, né, de todos os valores de L, utilizando os símbolos termos, né, que são as letras, e os valores de S. Mas aqui a gente já não pode fazer isso. Porque, justamente, se a gente usar todos os valores de L combinado com os valores de MS, a gente também vai estar, de S maiúsculo, a gente vai estar representando estados que são impossíveis de existir. E aqui, como a gente falou, para cada valor de L, a gente vai ter esses vetores MLs que são referentes a esses termos. Aqui, o maior que eu representei foi o L igual a 3, mas aqui no nosso exemplo, o maior valor de ML é um ML mais 4. Isso vai ser referente a um L igual a 4, já que um L igual a 3, o maior valor de ML que a gente pode obter é 3. Um L igual a 2, o maior é 2, o L igual a 1 é igual a 1. Então, o maior valor de ML aqui que a gente tem é 4. Então, o maior valor de L que a gente vai obter, o maior valor de L que a gente pode ter vai ser igual a 4. Então, a gente tem um L igual a 4. Esse L igual a 4, nos termos símbolos, a gente pode representar com o termo com o símbolo G. Se a gente voltar lá, 1 vai ser o S, 2 é o P, aí a partir do 3 a gente segue em ordem alfabética. O 4 é G, realmente, gente. Eu pulei alguma coisa, não sei o que eu estou confundindo, não. Mas eu confundi alguma coisa. Porque a gente não tem E. A gente também não usa vogais, pelo visto. Segue em ordem alfabética e sem vogais. Faltou dizer essa regrinha. Então, coisas que eu estou aprendendo agora. Então, voltamos aqui. L igual a 4, isso representa o símbolo termo igual a G. Com o ML mais 4, né, vamos pegar aqui o maior valor novamente, a gente só tem representado esse estado aqui, com ML igual a 4. Nesse estado, a gente tem o valor de MS mais meio e o valor menos meio, o MS pequenininho aqui. O spin, na verdade, né, o spin S daqui vai ser igual a 0. Então, a gente tem um MS que vai ser igual a mais meio, menos meio. O S é porque o Szinho pequeno, como eu já disse, ele só pode assumir um valor, que vai ser de mais meio. Então, para 2 elétrons que a gente tem aqui, mesmo de spins, mais meio, se for tão... Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um singleto G. Como a gente tem um singleto, e esses valores de ML, para esse estado aqui, 1G, que seria tanto com o valor de S igual a 1, quanto com o valor de S igual a 0, com o valor de L igual a 4, nós vamos ter vetores ML. Um total de vetores ML que representam, como a gente tem aqui, 9 vetores no total. São 4, então valores de ML aqui vão se seguir. Em ML a gente vai ter um total de 2 vezes 4 mais 1. E nisso a gente vai ter um total de 9 valores. 9 valores de ML. A gente sabe que esse termo é um singleto e é só um, porque a gente só tem um microestado aqui disponível nessa coluna. Então a gente só tem um MS
com um valor de ms grandão representado por esse termo aqui, por esse ml igual a mais 4. Então, com ml mais 4, a gente só tem um ms. Então, esse termo é um singleto. Então, dessa forma, a gente também sabe que para L igual a 4, né, para esse termo G, a gente precisa de pelo menos mais 9 valores, um total de 9 valores de ml. Então, como é que a gente vai ter esses 9 valores de ml? Como eles são representados por setas, por vetores que vão diminuindo de 1 em 1, né, a gente vai ter 1 ml em mais 4 para esse termo, 1 em mais 3, 1 em mais 2, 1 em mais 1, 1 em 0, e assim por diante. Então, só nesse termo aqui, né, eu vou riscar alguns termos aqui, mas só nesse termo aqui, de singleto G, a gente tem um valor em cada linha. Então, a gente pode riscar pelo menos um desses valores. Eles não são correspondentes ao termo do qual eu estou me referindo, né, o termo G. Eu só estou aqui exemplificando para a gente saber mais ou menos como obter os termos de Russell-Saunders. Então, em cada uma dessas colunas, a gente vai ter pelo menos um microestado que representa o singleto G, que é o termo Russell-Saunders para um valor de L igual a 4 e um valor de S igual a 0, que seria de multiplicidade igual a 1. Multiplicidade igual a 1 e termo símbolo G. Então, a gente tem pelo menos um valor em cada coluna. Então, eu estou eliminando o valor de cada coluna para a gente saber que nessa representação, a gente já está representando pelo menos um desses microestados, né? Esses 9 microestados, na verdade. Não especificamente esses 9, mas um total de 9. Então, a gente passa para o próximo valor de ml, o mais alto que tem, que é o ml igual a mais 3. Para o ml igual a mais 3, o maior valor de L é o valor de L igual a 3. O valor de L igual a 3 vai dar um termo de Russell-Saunders, que é o termo F. Então, a gente tem o termo F. Aqui, a gente já excluiu um desses valores, porque um desses valores era referente ao termo singleto G. Sobrando, assim, para a gente, 3 valores do termo de Russell-Saunders. Ou 3 valores de 3 microestados com 3 valores de ms, m grandão S, diferentes. O que nos dá um tripleto. Então, isso aqui é um tripleto F. Então, a gente tem aqui, a gente pode dizer, a gente também tem estados que estão representados pelo termo tripleto F. Como estão distribuídos esses estados? Aqui a gente viu que são 3, né? Porque a gente já tinha eliminado 1 e sobraram 3. A gente vai pegando assim, do maior ml para o menor. Então, a gente tem 3. Se a gente tem 3 aqui, e também nós temos